Olá, hoje um tema importante para você, acadêmico da medicina, estudantes de medicina de maneira geral, pessoas que estão para se formar, já formandos e médicos já trilhando essa carreira tão longa que é a médica e com tanto desafio, não é isso? Hoje nós vamos falar sobre me formei, e agora? E aí, o que vamos fazer? Para isso, temos aqui convidados especiais, hein? Nós temos aqui 2 formandas da turma 6 da Faculdade de Medicina da cidade de São João da Boa Vista, do Centro Universitário Unify. A Lísia Guimarães. Tudo bem, Lísia? Tudo bem, professor. Boa noite. Agradeço a oportunidade e muito feliz em estar aqui, podendo participar desse momento. Agradeço. Yasmin? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. Muito feliz em participar desse momento aqui. Falta pouco? Falta muito pouco. 6 de dezembro está aí. Dezembro está aí. Muito bem. E também Camille, do CAMAC, do Centro Acadêmico, sempre aqui dentro do programa. Pode, doutor? Temos sempre alguém, um representante da CAMAC e da Atlética. Hoje, do Centro Acadêmico. A Camille. Obrigado, Camille. Obrigado você pela oportunidade. É uma honra estar aqui nesse momento tão especial e marcante para nós todos os alunos. Obrigado. E, remotamente, pessoas importantes que eu fiz questão de convidá-los novamente para participar desse programa. A Ângela Bernardino, que está fazendo pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, está lá no Rio de Janeiro. E eu fiz novamente o convite para ela por causa da experiência que ela falou fora do ar depois da primeira entrevista. E convidei ela para novamente, assim como o João Bigatão, que também está fazendo residência médica em ortopedista. Então temos um residente e temos um pós-graduando. E além deles, o Dr. João Obeik, quero deixar aqui registrado, que é meu ex-aluno e hoje é meu chefe dentro do curso de pós-graduação. Eu estou me sentindo aqui dominado por grandes figuras. Muito obrigado, João. E o nosso decano, o professor Valdir Favarim Murari, que vai dar o depoimento dele. A experiência, são 2 médicos com uma larga experiência. A gente está trilhando há algum tempo no curso de pós-graduação e temos aí, pelo que eu fiquei sabendo, mais de 5.000 médicos que já passaram pela gente. Nem eu sabia disso. E eu fico muito feliz em compartilhar essa experiência com vocês. É sempre um aprendizado, inclusive com vocês aqui. Então, eu gostaria das primeiras impressões da Ângela. Por favor, Ângela, suas primeiras palavras aqui dentro do programa, da sua experiência como pós-graduação, como é que você chegou nisso, seus cumprimentos. Oi, obrigada pelo convite de novo, de estar participando. Na verdade, eu estou fazendo pós em ginecologia ambulatorial, tiro obstetrícia. Ah, tá. Um dos motivos de eu não fazer a residência, eu nunca gostei da obstetrícia. Entendi, bacana. E tá feliz? Oi? Tá feliz? Tô feliz. Eu comecei depois de formada fazendo uma pós em medicina de emergência, na verdade, para auxiliar no que eu estava trabalhando na época, que era pronto-socorro. E depois começou a surgir o interesse de ter meu próprio consultório, e daí eu fui migrando para uma especialização mais direcionada. Depois que você se forma, começa a trabalhar, voltar a ser estudante, voltar para a residência, acaba sendo muito mais difícil. Então, eu optei por seguir com uma nova pós-graduação e já estou seguindo nisso. Tá. João Bigatão, fala uma coisa para mim. Residência médica, como é que foi isso? Qual foi a decisão? Quanto tempo? Que mensagem você quer passar para os futuros colegas médicos que estão saindo, os que estão trilhando a faculdade? O que você me conta? Essa experiência de fazer a residência. Eu acho que é um contato que cada um tem durante o decorrer do curso, né? As pessoas se identificam com professores, sempre tem aquela especialidade que atrai mais, mas como a Ângela disse, na hora que você se forma, isso tudo vira de ponta cabeça, né? Você não tem uma opinião formada, você cai no mercado e não entende direito como você está trabalhando e aonde você vai acabar
se estabelecendo, né? Eu acho que a residência, ela puxa muito isso de você se espelhar em alguma especialidade, ou um professor que ministrou o curso, e que acendeu uma ideia e que fez você gostar daquela especialidade. Pelo menos o meu exemplo seria esse, né? E a opção de escolher ou não a residência, de trabalhar um pouco e depois fazer, é particular de cada um tem sua jornada de vida, foi 6 anos de estudo, e demandar mais tempo para a residência, isso exige um esforço grande, tanto financeiro, né, quanto mental e físico, né? E eu acho que é particular de cada um, mas acho necessário essa educação continuada, assim, de alguma forma, né? Não tem como 6 anos de faculdade deixar um profissional estabelecido para todas as situações, ainda mais hoje a medicina que não para de crescer, é uma novidade todo dia, tudo muda. Ok, João. Dr. João Albeika, por favor, suas impressões iniciais, seu comentário sobre pós-graduação, residência, o que nós vamos fazer, um breve comentário da sua experiência pessoal, para que a gente possa iniciar os questionamentos aqui. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse Pod Doutor. Eu sou formado há 32 anos, né, bastante tempo aí, eu acho que vários aí nem tinham nascido, né? Fiz Catanduva, com muito orgulho, Faculdade de Medicina em Catanduva, depois eu entrei na ginecologia obstetrícia, parteiro mesmo, aí minha colega gineco, eu entendo muito porque ela não quer obstetrícia, porque é bem complicado a obstetrícia, ainda mais nos dias de hoje, né, tá bem complicado. Eu aposentei na ginecologia há 2 anos, então não sou mais parteiro, mas tenho experiência de 30 anos, né? Mas ao longo desses 30 anos fui fazendo várias coisas, né? Fiz mestrado na Unicamp em ginecologia obstetrícia, depois fiz nutrologia, depois eu fiz medicina do trabalho com vocês, né? Com meus professores aí, o Valdir e o Bíscaro. Depois eu fiz perícia médica, fiz medicina do tráfego, que é o Detran, que eu atuo também, e então eu acabei tendo 5 especialidades médicas, mas o que eu atuo hoje é medicina do trabalho e perícia médica e também perícia do Detran, medicina do tráfego. Agora, em relação ao pós-graduação, residência médica, o trabalho, mudou muito o perfil, de uma maneira geral, da formação dos médicos, né? Na nossa época, no começo, não existiam pós-graduações, né? Era somente ou residência médica ou estágio. A diferença, basicamente, um era remunerado, o outro não, que era o estagiário que não era remunerado. E hoje em dia, o número de formandos com a quantidade de residências é bem desproporcional, né? Então, tem várias outras modalidades, além de estágio, que as pós-graduações acabaram entrando nesse mercado e ocupando fortemente, né, esse espaço. E aí cada um tem que trilhar o seu caminho. Estamos aqui à disposição para falar, em especial, da medicina do trabalho e perícia médica, que eu e o professor Valdir, a gente é da coordenação, você também é professor de pós-graduação, medicina do trabalho e perícia médica. Eu estou à disposição aí das perguntas. Tá. Eu estou falando também que no meio desse caminho eu fiz direito também, eu sou advogado também, mas não atuo propriamente dito, mas eu tenho minha carteirinha da OAB, que me ajuda muito na medicina do trabalho e na perícia médica, né? Muito bom, João. Obrigado, viu? Dr. Valdir Favarin Muralha. O Dr. Valdir Favarin Muralha, ele não pode somente falar uma primeira impressão, né? Eu já tenho o Valdir como uma grande referência, a gente já participou de muito trabalho junto, ensinando também, né? Eles não sabem muito dessa história minha na pós, né? Eu fui professor de cursinho, tem muito médico aqui da cidade que foi meu aluno, então já estou nessa trilha de professor há muitos anos. E aí eu conheci o Valdir, e aí, lá de trás, né, Valdir? Lá na Unicastelo, foi uma loucura, foi uma trajetória longa, a gente deu muita aula. Foi. E a gente eu me formei em não dá 1978 pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Né? Quer dizer, eu já de imediato eu fiz residência em patologia clínica, medicina laboratorial, né? Me entusiasmei durante a faculdade mesmo por estagiar em laboratório, não tinha dinheiro para passar férias em lugar nenhum,
Então eu ia estagiar, vamos dizer assim, fazer exames, né, de laboratório num laboratório privado em Jundiaí. Então, eu morava em Jundiaí também, minha mãe, né, meus pais, tudo, então acabava passando minhas férias lá e trabalhando e dando férias para funcionário, fazendo hematologia, bioquímica e assim por diante. E me entusiasmei e fiz residência na Unicamp em patologia clínica, né? Tinha passado por todas as especialidades, tinha, desde o 3º ano, frequentava o hospital como auxiliar de cirurgia em Jundiaí. Uma das coisas que hoje já acabou, né? Não tem mais isso. Na época, a residência médica eram poucas vagas, então não tinha profissionais, por exemplo, para ser auxiliar de cirurgia, e acabaram entrando sábado, domingo em cirurgia. Tinha uma mão cirúrgica, me pegaram para fazer cirurgia na Unicamp, queriam que eu fizesse como escolhida, né, vaga escolhida, mas eu não quis saber, não, e fui para patologia clínica. De tanto apanhar de convênio, isso é uma das coisas que a gente tem que aprender na carreira médica, né? Apanhar de convênio. O convênio reduz tabela, paga o que quer, glosa. O Bíscaro sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Você tem que recorrer, é uma desgraça. De tanto apanhar de convênio e tomar um prejuízo da prefeitura de Hortolândia, na época, me deixaram de pagar, eu fiquei injuriado com a patologia clínica e fui fazer medicina do trabalho. Através de um amigo, Júlio da Silva Pinto, que me indicou, pô, faz medicina do trabalho, vai para lá, vem lá no grupo Ramazini, e comecei a participar do grupo, como médico patologista clínico, né, dando uns pitacos lá sobre exame, e acabei fazendo medicina do trabalho. Naquela época, a Unicamp não tinha aberto vagas no curso de pós-graduação, e eu fiz pela São Camilo, em São Paulo. Né? E me entusiasmei na medicina do trabalho, daí passei a fazer mais cursos em Fundacentro da vida, ia sempre na Fundacentro, lá em São Paulo, fazer curso, tudo. Hoje tem online, gente, hoje é uma maravilha, hoje, se você quiser, tem tudo online. Então, vocês podem fazer, né, escolher uma especialidade. E depois eu fiz perícia médica também, fiz pela Unimed. A Unimed tem tem ainda um curso de pós-graduação em perícia médica, acabei fazendo. Trouxe para Campinas o curso, que era de BH, de Belo Horizonte, e acabei fazendo perícia médica também. E comecei também a dar aula no Unicastelo, levei o Bíscaro comigo, fomos lá, era uma loucura, né, dar aula pela Unicastelo, a Unicastelo fechou, inclusive. Aí, mesmo antes dela fechar, é lógico, né, mais ou menos por umas questões internas lá, eu fui afastado da situação, né, como professor, e quando a Unicastelo fechou, o grupo me procurou, a Polis Curso, para ver onde que a gente ia colocar o curso. E eu tinha contato com um colega lá de Taubaté, que já faleceu, né, infelizmente. Acabei fazendo contato com ele, fomos lá, eu, João Beca, vamos lá conversar lá em Taubaté em 2016, e começamos. Só tinha uma turma lá em Taubaté, com 8 alunos só. Aí nós trouxemos para turmas presenciais, para Campinas, São Paulo, foram mais de 15 turmas, né, que acabamos fazendo ao longo do tempo, presenciais. Aí veio a pandemia, né? A pandemia me deixou doido. Falei, esse negócio de EAD não vai funcionar, eu não entendo muito bem essa coisa. E acabei indo gravar a aula, acabei me inteirando, quer dizer, eu acho que a idade não conta, a gente não deve ser rabugento, deve assumir os novos desafios, né? E acabei trazendo o curso para o EAD, né, que é presencial, ninguém quer mais. Então, estamos no EAD. No EAD já temos mais de 700 alunos que fizeram o curso nosso, tá certo? Desde 2016. Graças a Deus, quer dizer, é um curso conceituado, a gente escolhe o professor, né, muito bem. E o que fazer, né? Eu não sei se eu quero responder essa pergunta agora ou depois, né, doutor? Espera um pouquinho que eu vou fazer uma abertura para isso, professor. É uma história bacana para eles entenderem que eles estão saindo, e tem várias pessoas que saíram e estão trilhando, né? Estão dando plantão. Então, a pergunta, e eu quero dirigir isso para você, acadêmico, formando, que já formaram agora há pouco tempo, o seguinte questionamento. Nós temos hoje no Brasil
a maior número de vagas no mundo em medicina. Já ultrapassou a Índia. Uma coisa louca. E precisamos botar o dedo na ferida. Está todo mundo discutindo isso. E a qualidade está caindo. E aí tem uma conta que não fecha. Eu vou falar um número redondo, é um pouquinho mais. Hoje é 42 mil médicos que estão formando. Mas vamos colocar 40 mil para fazer uma conta? Ok? Vamos lá. 40 mil médicos e 9 mil vagas em residência médica tradicional. O que é residência médica? É feita dentro de um hospital. E aí precisa ter especialista. E já estamos tendo problema, porque hoje está acontecendo uma conta inversa. Muita gente não quer fazer residência médica. Por quê? Tem financiamento, tem que pagar, tem os que vão casar. É interessante isso daí. Nós temos esse programa, ele não é específico para essa faculdade de medicina, ela é para todas. E nós estamos usando uma experiência diferente. Eu, quando me formei, eu ia fazer ginecologia obstetrícia, mas aí apareceu cirurgia vascular. Você pode ver que todo mundo, e não muda isso. Quando você passa na ginecologia, você quer fazer porque ela mexe com o médico. É coisa da vida, é um negócio muito interessante. Você vê, o João fez ginecologia obstetrícia. E eu também ia fazer. Mas aí surgiu na PUC de Campinas, que eu me formei lá, a vaga de... Surgiu uma... tem vascular. Vou fazer vascular. Passei, naquela época era 1 ano só de cirurgia geral, e depois a gente já entrava na vascular e lá fiquei. Então, hoje não é assim. Hoje você tem que ter o tutor, você tem que ter o preceptor, você faz a residência médica, tem que fazer prova, um monte de coisa. E aí? Nós temos 40 mil médicos formados e 9 mil vagas. Mas vamos falar que tem 10 mil vagas para fazer conta? Sobrou 30 mil médicos que não vão fazer residência. E esse pessoal, o que vai fazer? Aí tem a briga. Ele fez pós-graduação. Não é residência. É sempre assim. Tem uma briga aí. E nós estamos falando abertamente aqui para que as pessoas entendam. Só que tem uma coisa. O cara que faz a pós-graduação, depois de um período, e o Dr. Valdir e o Dr. João Baker, eu não vou falar, eles vão explicar isso. Quando ele faz a prova de titulação, ele fica igual. Não é isso, Dr. Valdir? Não é isso, Dr. João? Ele fez o título, ele conseguiu o título pela AMB. Não tem que se falar se foi pós-graduação ou não. O que é importante é que curso de pós-graduação que eu vou fazer. Se você abrir internet hoje, está misturando, né? As áreas da saúde. Você não sabe se o cara é médico, se ele não é médico. Está todo mundo dando forma. Receita para bolo, receita de remédio, receita para fazer perícia, receita para fazer não sei o quê, até dieta. Eu quase entrei numa de dieta que eu precisava baixar peso. Falei, esse negócio parece ser bom. Quase dancei nisso daí. E aí, por exemplo, o João faz ortopedia. Você não vai ver pós-graduação de ortopedia. Né, João? É difícil. Você vai ver medicina do esporte, alguma coisa assim, mas ortopedia, traumatologia, não tem jeito. Então, tem alguns cursos que são fechados. Muito hoje tem psiquiatria, está sendo feita. Então, a coisa está mudando. E o Dr. Valdir falou com muita propriedade. Com a pandemia, mudou muito isso daí. Então, a gente precisa se preparar para esse mercado. O curso EAD é uma realidade. Você está na sua casa, você faz o curso. Você complementa e depois vai lá fazer a prova. É mais ou menos isso. Então, nesse sentido, vem de novo a pauta do programa. Me formei, estou formado. E aí? O que eu vou fazer? Se eu passar na residência, ok, vida que segue. Se eu não passar, vou ficar quanto tempo? Vou fazer saúde da família? Vou fazer o Mais Médico? Eu sempre digo para ele, Mais Médico é um bom negócio para o médico hoje. Só que tem um problema, nós estamos sendo misturados com um monte de... Ninguém é contra o Mais Médico. Ninguém é contra o médico que vem de fora também. Só que tem um problema. Eu, para trabalhar em outro país, eu preciso fazer a prova do Revalida. E o Conselho Federal de Medicina ele é categórico nessa situação. Que nós formamos 42 mil médicos por ano e esse pessoal está recebendo, inclusive, médicos de fora para competir com vocês. Como é que fica esse mercado, Dr. Valdir, Dr. João? Hein, João Bigatão e Ângela, que estão formados. Como é que vai ficar esse mercado aí? Como é que fica essa competitividade? Então, eu estou provocando vocês e quero provocar também as formandas aqui. Como é que fica isso? A carreira de vocês. Então, por favor, eu vou começar pelo Dr. Valdir, que dê essa ilustração do como é que vamos fazer. Qual carreira que eu vou seguir?
Vale a pena fazer a pós-graduação se eu não entrar na graduação? Espero mais um pouco? O que eu faço? Bom, vamos lá. Vale a pena a pós-graduação se você já está, vamos dizer assim, inserido no contexto da pós-graduação que lhe interessa. Tá certo? Então, se você está interessado, como a colega Bernardino, está fazendo ginecologia clínica, porque ela já está inserida nesse contexto da ginecologia, tá certo? Então, ela não está fazendo uma pós-graduação porque ela trabalha com pediatra e está fazendo ginecologia. Nada a ver. Ela não vai aproveitar, ela vai perder, uma das duas ela perde. Então, ela vai associar a ginecologia com o exercício da que ela está fazendo, acompanhando um colega, fazendo parte de um consultório, de uma clínica, né, em ginecologia, quer dizer, ela está dentro da área, né? Mesma coisa a medicina do esporte, porque já está fazendo ortopedia, traumatologia. Eu não vejo um médico com uma formação em medicina do esporte poder exercer se ele não tiver essa formação em ortopedia e traumatologia. Tá certo? A mesma coisa, tem que escolher a pós-graduação mais adequada, tá certo? Para aquilo que ele já... estou trabalhando na medicina da família. Tá bom, medicina da família, você pode fazer um curso até de psiquiatria, pode ser medicina do trabalho? Pode medicina do trabalho, por que não? Porque você, da família, na medicina da família, a família trabalha. Né? A primeira coisa que você pergunta, você trabalha em quê? Não, eu não faço nada, faz tanto tempo que eu não faço nada, eu quero viver de remedinho e vivo do governo, né? Vivo do Bolsa Família. Mas alguma coisa você faz na tua casa, tá certo? Muitas coisas escapam porque a pessoa não conhece. Então dá para fazer medicina do trabalho? Sim. Fazendo medicina da família? Dá. Depois ele começa a ir para o outro lado, que é um clínico geral. O médico do trabalho tem que ter uma formação clínica muito boa, na minha opinião. É o que eu penso, tá certo? Porque ele vai se ver todo dia um trabalhador com algum problema de ordem clínica, muitas vezes. Então, dá para fazer. Então, ele tem que trabalhar, não vamos negar isso, tem que viver, tem que sustentar a família, tem que casar, tem que sustentar filho, é um monte de coisa. Ou ele vai para a residência 60 horas a semana, uma residência num local que tem uma academia, tem que ter academia. Eu não vejo residência sem academia. Como assim? Os que estão naquele hospital são professores de alguma faculdade. Escolha a residência adequada, porque, olha, a experiência que eu tive com a minha mãe, eu estava dizendo há um ano retrasado que ela ficou internada, tudo, eu passava o caso para residente de clínica. Vamos passar visita. Vinha lá com as unhas pintadas, tudo, saltinho e tal. Mas peraí. E aí? Ela tá... E aí começava a passar o caso. Até que veio, depois veio um colega-chefe, que estava o nome dele lá, e eu questionei, eu falei, escuta, isso é residência médica? De clínica médica? Onde vai parar isso? Não é meu tempo não era assim. São 60 horas de hospital, são 60 horas de residência. Tem que estudar, não adianta você querer fazer outra coisa. Tem que ser residente, tem que estudar. Hoje o R1 de cirurgia do Mário Gatti, estou falando nomes, pode até me processar, não tem problema. O R1 de cirurgia do Mário Gatti não sabe plano cirúrgico. Não estuda antes o plano cirúrgico, para uma hérnia, para algum tipo de coisa. Onde já se viu isso? Por quê? Porque está faltando na academia. No hospital público também. Tá certo? Então tem que ter academia. A residência médica, muitos hospitais, desculpe, veem isso, a residência, como suprir vaga de médico que não quer trabalhar lá. E coloca a residência. E você entra lá, faz residência, cadê? É um tutor. Quem que é esse tutor? Qual é a formação dele? Como passar a visita? Qual vai ser o... Não tem. Então, até a residência em alguns lugares está ruim. Hoje, acabei de ouvir no Jornal da Record, aqui sem querer,
Um médico é agredido no Brasil a cada 3 horas. Por quê? Vamos ver o motivo. É sobrecarregado o sistema de saúde? Também concordo, sobrecarregado. Mas também tem mal formação médica. Está ali, está olhando no computador o que ele vai fazer, o que ele vai dar de tratamento. E pede uma bateria de exames, não se ausculta mais. A cadeira do médico não é uma maca para o paciente, é uma cadeira. Isso, para mim, hoje, não é formação médica, me desculpe. Não é exercício da medicina como que de respeito. A gente tem que ser respeitado. No meu tempo, era assim, estava reclamando do corredor, espera um pouquinho, eu já vou te atender. Põe ele numa sala, esperava um pouco. Ele chegou ali aquela hora, já está reclamando, ele começa a motivar todo mundo no corredor. Vem cá, meu senhor, põe ele numa sala, espera um pouquinho que eu já venho. Daí eu ia lá atendê-lo. Não tem problema nenhum. Não estava passando na frente de ninguém. Tá certo? Urgência é urgência. A gente tem que saber separar. O olho clínico não pode faltar a ninguém. Em qualquer especialidade. Se olhou o paciente entrar, põe ele para sentar porque ele vai cair. Você tem que saber olhar. Olhar a pessoa entrar na tua sala e olhar bem, ativo. Não ficar o próximo. E aí, e fica sentado no computador ali sem olhar para a cara do doente. O que é isso? É o que eu vi. Desculpa, estou fazendo mas eu estou querendo ensinar. Até tive uma oportunidade, eu e o Beca, nós fomos falar sobre a especialidade lá em Campinas, Sociedade de Medicina e Cirurgia, o pessoal da FAGE, de Jaguariúna. Vocês são quintanistas? Nós somos, né? O que vocês fazem lá? Como é que é o negócio do internato? Não, a gente fica ali. Aí se tem alguma coisa, tal, visita, a gente faz. E se não tem? Não, a gente fica batendo papo. Falei, meu Deus do céu, eu no 5º ano não tinha nem tempo para almoçar na Unicamp. Na Santa Casa, que era meu internato lá. Eu não tinha tempo. Era plantão, duas noites por semana, como acadêmico de 5º ano. Mas, Valdir, o que a gente precisa falar também é o seguinte, está abrindo muita escola. É muita faculdade, é muita faculdade. E não tem médico, não tem professor bom. para isso. E outro detalhe, a coisa está desandando, tá? Não é possível. Então, há necessidade de uma reflexão por todas. Conselho, associações médicas, Associação Paulista aqui no estado de São Paulo. Nós temos aqui, nós estamos indo para a 6ª turma da faculdade. E a gente então, voltar. Faça um curso, faça alguma coisa, vai trabalhar. Vai trabalhar. Pode ser em pronto-socorro? Vai trabalhar. Pode ser em medicina da família? Vai trabalhar. Mais médicos? Tá bom, vai trabalhar. E estude. Toda noite você tira 2 noites por semana, 3 noites por semana, 2, 3 horas para entrar na internet e estudar. Estude, atualize. Tem bastante material divulgado, inclusive pela Conselho Federal de Medicina. Tem especialidades das sociedades brasileiras de especialidade, tem vários que são abertos. Estude. E depois você escolhe o que você vai fazer. Muito bom. Primeiro vai trabalhar. Então tá. João. Certo? Acabou a vida dividinha de filhinho de papai, filhinho de mamãe. Acabou. Tá certo. Vai trabalhar. Eu tenho uma filha médica. Ela se formou na Santa Casa de São Paulo. Tem 12 anos. Ela começou como clínica médica, em residência, fez residência clínica médica, intensivismo. Ela continuou dando plantões de intensivista, em UTI, para fazer o que ela queria, que era dermato. Fez dermatologia em pós-graduação, 4 anos, ela não fez residência, acompanhou um que era Bambambam em oncologia dermatológica na Faculdade de Santo Amaro, ela fez lá, e hoje ela dá aula lá na Unisa, e trabalha no consultório, e está fazendo doutorado agora, o doutorado dela em oncologia dermatológica. Já terminou, já fez agora o Qualify, né, para doutorado, e está seguindo. Tá certo? Ela tem 40 e poucos anos de idade. Não vou falar a idade certa dela porque é ofensivo, né? Falar a idade de mulher. Tá certo? E tem um filho que desistiu de mecatrônica e foi ser artista,
trabalha como jogos de computador e está no Canadá, trabalhando lá, morando lá, casado, tudo, está tudo bem. Escolheu a vida dele, escolheu o que ele quis fazer. Isso é o que é importante, escolher o que você quer. Se você não sabe o que você quer, vai para a medicina generalista, vai para a medicina de família, mais médico, é a melhor coisa que você faz. Perfeito. É a minha opinião. Muito bom, João. O Valdir. João Beica. Isso aí. Essa visão que o Valdir mostrou, assim, eu também estou vivendo a cada ano que passa, o ensino, o ânimo dos médicos está decaindo, a qualidade, de uma maneira geral, é muito preocupante, a formação é uma coisa muito preocupante, porque abriu-se muitas faculdades, mas mesmo as tradicionais aí, que o Valdir citou, aí vocês citaram, eu vivo aqui em Campinas, qualidade da PUC, Unicamp, que é a tradicional aqui em Campinas também, decaiu muito. Então, todas, de uma maneira geral, decaiu. Só que o mais importante que eu vejo é a qualidade interior do aluno, né, do formando de medicina, do médico, né, e isso é o principal, né, é você ter garra de querer aprender cada vez mais, de não achar que você se formou em 6 anos, que você é o doutor, que você não é nada, é o começo de tudo. Eu nunca parei de estudar, até hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão ocupacional. Então, assim, em nenhum ano, eu tenho vários títulos aí e tal, que eu me orgulho, mas não me acho melhor que ninguém, mas é porque eu acho que sempre a gente tem que aprender alguma coisa a mais, ou rever conceitos, e você tem que sempre aprender e estudar, às vezes, assuntos que aparentemente não têm a ver, mas que acabam se somando e te abrem oportunidades, né? Eu era um ginecologista até 2 anos atrás, e meus amigos da ginecologia continuam na ginecologia. E hoje eu não faço mais nada de ginecologia e nem medicina assistencial. Eu não cuido mais de ninguém. Eu faço medicina do trabalho, eu faço perícia médica e faço perícia do Detran, medicina do tráfego. Quer dizer, eu não cuido mais de ninguém. Mas por que eu cheguei nesse nível de poder optar de transição de carreira, que é um nome famoso hoje em dia? Porque eu sempre estudei, sempre fui atrás, sempre quis fazer cursos, que eu acho que isso é muito importante para os recém-formados, para não acharem que a formação do médico assim, você acabou o 6º ano, você é o doutor, tal, e escolheu uma coisa e acabou. Não, você sempre pode reciclar, você pode ir aprendendo outras coisas, em algum momento aquilo vai aparecer para você. Então, é importante sempre abrir novas possibilidades. A história da residência e pós-graduação. Na minha época que eu formei, era o normal, era residência, porque havia vagas, ou é residente, estagiário, você só escolheria lugar melhor ou pior, ou remunerado ou não remunerado. Só que a residência, na época, era extremamente puxada, assim, era uma coisa totalmente insalubre, totalmente absurda, a carga horária, em especial na maternidade de Campinas que eu fiz, mas me deu muita mão de poder seguir vida fora, né? Mas as residências também têm que avaliar a qualidade, a formação, a preceptoria, a orientação, porque sim, existem hospitais que colocam vagas de residência para economia, para contratar menos médicos. Isso existe, isso é péssimo. E as pós-graduações é a nova realidade que veio e vai ficar e cada vez mais estão crescendo. São possibilidades de você entrar numa determinada área, e aí você acaba chegando de um jeito ou de outro, pode demorar mais tempo, você chega numa prova de título de especialista. E prestando a prova de título de especialista, você vai ser especialista naquela área que você escolheu. Ginecologia, dermatologia, medicina do trabalho, perícia médica, e você vai ter seu RQE, né? RQE, Registro de Qualidade Especialista. Então, você vai ser tão especialista quanto o outro que fez residência. Mas a pós-graduação exige muito de você, médico, de se dedicar realmente a assistir às aulas, a estudar, a ler livro, ver vídeos, ver literatura, conversar com seus preceptores, né? Nossa pós-graduação, né, de medicina do trabalho e de perícia médica, que são 2, os alunos têm interação frequente, diária, no WhatsApp em especial. Geralmente a gente pede para as dúvidas serem colocadas no grupo
né, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, ou mesmo que são médicos de várias especialidades, alunos, mas são de várias especialidades. Então, sempre algum aluno pode somar numa opinião a dúvida de outro aluno, justamente por ele ser especialista naquilo, e ele é aluno nosso, mas ele é especialista numa determinada questão, né? Então, eu vejo que o mercado ele está crescendo muito pós-graduação, um mercado que tem que ser observado e observar a qualidade, em especial esse retorno, esse feedback, esse relacionamento dos tutores, né, dos professores com os alunos. Mas é isso. Perfeito. Eu quero falar, porque agora nós temos duas situações aqui, esse resumo que vocês fizeram é mais ou menos o seguinte: a residência vai fazer 4 anos, mais ou menos isso, né, João? Depois tem R4+, essa coisa... 3, né? Hoje em dia 3, mas aí na tem minha época eram 2. Algumas especialidades. A pós-graduação, você vai fazer um final de semana por mês, durante um período, tantas horas, 2 anos, 1 ano, e aí você tem que acompanhar alguém por 2, 3, 4 anos, depende da especialidade que você vai fazer. Aí você sai com um diploma, que normalmente é lato sensu, e o CFM não reconhece como especialidade. É esse o momento atual que nós estamos hoje no Brasil. O que você tem que fazer? Você vai ter que fazer a prova, depois de 4 anos você vai montar o barema. Isso na pós-graduação. E aí você vai lá e faz a prova. Se você passar, você vai competir com o cara que fez a residência. Qual que é a diferença? O cara da residência ele fez 3 anos, 4 no máximo, e aí ele pega o RQE. Não é isso? Faz a prova lá e faz o RQE. O RQE ele já está habilitado para fazer a prova de título de especialista pela Associação Médica Brasileira. Não é isso, meus amigos? Não. Aí como é que funciona? Não, para ele prova de residência já o qualifica a prestar o título de especialista. Isso. Mas depois de ter o título, você registra o título no Conselho Regional. Isso. E aí você tem o RQE. Então, o RQE nada mais é que o registro no CRM. Sim. Quem faz a pós-graduação é geralmente 1 ano, 1 ano e meio, até 2, né? Mas aí, para prestar o título especialista, você tem que olhar o edital, né? O edital daquela prova, daquela sociedade. De especialidade. Mas a maioria, se não me engano todas, exigem no mínimo uma comprovação de 4 anos, que é o dobro do mínimo necessário de uma residência, que o mínimo de uma residência é 2 anos, então é o dobro, então 4 anos. Então você tem que ter uma comprovação de no mínimo 4 anos de estar atuando naquela área, né, independente de qual área que você esteja cursando. E aí tem os pontos, né? E quando é residente, você tem muitos pontos, né, na prova de currículo. Quando é você pós-graduando, você tem menos pontos, mas você vai somando com congressos, com trabalhos, com tudo que você tiver para poder se qualificar para prestar a prova. Aí fez a prova, passou, você está igualitário, é especialista e está registrado no Conselho de Medicina. É isso, Bigatão? É esse caminho que você está percorrendo, Ângela? Exatamente. Eu acho que muda, no caso da residência, a cada especialidade, né? Eu acho que as exigências de cada sociedade mudam muito. No meu caso, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, eu acho que a prova de título em si foi uma das mais difíceis que eu prestei na vida, né? Uma prova que leva até mais de 3 dias, tem atividade prática, teórica, oral, muito bem elaborada e muito bem controlada. Eu acho que a diferença, gostei do que o Valdir disse, vai trabalhar, né, para ver como você se sai no dia a dia e ver em que área você quer se aproximar mais, mas é sempre bom buscar o conhecimento, aí não interessa a forma de como você adquire esse conhecimento teórico, né? Mas a residência, ela tem um ponto que eu acho que ela te leva ao extremo, né? Eu acho que eles te expõem a uma carga horária e a um serviço para saber se você vai ter o autocontrole de lidar com aquela situação, né? Então, se você tem chefes bons que prestam atenção e que vê o que cada residente tem de qualidade, eu acho que
a dinâmica da residência é exatamente isso, é te expor a um trabalho, a um extremo, né, uma situação extrema que você possa encontrar e saber lidar com isso. E em relação ao reconhecimento é exatamente isso, você registra o RQE, mas a exigência da sociedade nossa, né, da Sociedade Brasileira de Ortopedia é alta, então não adianta ter apenas o RQE e sim ter a prova de título aprovado pela sociedade. Excelente. E aí, Ângela? E você na pós? Isso, na pós-graduação é o que o João falou mesmo. Primeiro você precisa terminar uma pós-graduação comprovando uma carga horária mínima, depende muito da especialização que você está seguindo, e para conseguir prestar a prova de título, você além de ter essa carga horária fixa, você também tem que ter comprovado um tempo mínimo de atuação na área. E essa comprovação é sempre com a assinatura de colegas com RQE naquela especialidade, que comprova que você realmente atuou naquela área. Então, durante a pós-graduação e após a pós-graduação, precisa ter esse contato com médicos mais experientes dentro da área, que nem a filha do Valdir fez, que acompanhou esse médico, dermatologista. Precisa ter isso para você ter esse reconhecimento para poder prestar a prova de título. Então, é um caminho um pouco mais demorado, mas um pouco menos árduo, digamos assim, porque na pós-graduação você tem a sua vida. Você está dando plantão, você está atendendo ambulatório de convênio, é o que o Valdir disse. Você precisa sair e trabalhar, é trabalhando que você vai encontrar aquilo que você gosta. Eu acho que eu atuei em 500 milhões de tipos de profissões que um recém-formado pode atuar. Trabalhei em ambulância, trabalhei em evento, pronto-socorro, ambulatório de convênio, trabalho numa clínica de imagem só para se alguém passar mal com contraste. Então, assim, são várias possibilidades. Trabalhei até com medicina do trabalho, como médica avaliadora apenas. Muito bom. Mesmo não tendo a pós-graduação em medicina do trabalho, eu era só uma avaliadora. Então, assim, vai pegar plantão, vai conhecer pessoas e conhecer caminhos por onde você vai seguir. Até porque depende muito aonde você quer trabalhar. Trabalhei tanto em hospital particular, hospital de convênio, hospital público. São completamente diferentes. O jeito de você lidar com o paciente, o tipo de exame que você vai pedir naquele momento, como você vai abordar toda aquela situação. Até nisso acaba sendo diferente, mesmo sendo um atendimento só de emergência. Ou o consultório. Você tem que pensar se você quer trabalhar num ambulatório de convênio, se você quer ter um consultório junto com outro colega, ou se você quer ter seu próprio consultório particular. Também são tipos de atendimento diferentes, são demandas diferentes. Então, você formar e começar a trabalhar, dar a cara a tapa, é a melhor coisa que tem para fazer. Muito legal o depoimento. E aí eu quero provocar um pouco a Camille aqui, que está aqui, que representa a Camac. Que ano você está, Camille? Estou no terceiro. Terceiro ano. E aí, Camille, está gostando disso? Está dando um horizonte para você? Qual a sua expectativa? Estou muito realizada com a medicina. Agora a gente começou os atendimentos no começo do ano, então realmente a gente está vivendo um pouco mais da medicina prática, deixando um pouco de lado a parte teórica, né? Só 100% teórica, e está sendo muito legal, a gente está aprendendo bastante. É muito bom ver o lado, igual o Dr. Valdir falou, né? O lado humano, de você olhar para o paciente, poder se comunicar com ele. Está sendo uma experiência incrível. Que bom, Camille. Agora eu quero me dirigir aos formandos, Dr. Valdir, Dr. João Beica, Ângela. João, me dá esse momento agora. Eu quero me dirigir a vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde você veio, essa expectativa. Falta pouco, né, Lísia? Falta bem pouco. E aí, como é que está isso? Como é que está o coração? O que você quer contar? O que você fala? De onde você veio? Como é que você escolheu a medicina? O que você veio fazer aqui? E ter aula com esse cara aqui. Pois é. Bom, eu sou de Varginha, sou de Minas. Sempre quis medicina, sempre fui apaixonada. Acho que o ato de cuidar mesmo, ter esse olhar para com o outro, né? E sempre foi um sonho. Nunca sabia que não teria condições de uma faculdade particular.
Então, nunca prestei. Fiz 3 anos de cursinho. Ficava, assim, para passar, mas aí não passava. E aí, no meu último ano de cursinho, né? No terceiro, estudei com uma amiga o ensino médio inteiro. Inclusive, aluna da turma 5, já formada. E aí ela foi a pessoa que chegou até a minha casa e falou: pelo amor de Deus, você tem que fazer onde eu tô fazendo. Não conhecia a Unify, não conhecia São João da Boa Vista, mas vim fazer um vestibular da Unesp aqui, que era o lugar mais perto de Varginha que tinha para fazer. E aí, nesse meio tempo, essa minha amiga chegou até mim e conversou com os meus pais, que ela tinha uma condição financeira bem parecida à minha, e falou: gente, se organizar, dá tudo certo. Bom. E aí foi aonde meus pais conversaram e falaram: não, vamos tentar. E aí prestei, passei e, bom, tô aqui, né, agora. Legal. Prestes a realizar esse sonho. Assim, bem ansiosa, com bastante coisa na cabeça, né, não só de situações do dia a dia, mas também comissão de formatura, decidir o que vai querer fazer ou não. Será que eu vou conseguir pegar plantão? Será que, né, alguém vai olhar para mim e falar: nossa, realmente vai dar certo? Mas, assim, muito realizada de ter persistido e chegar nesse momento sabendo que era realmente o que eu sempre quis fazer. Coração apertado. Yasmin. Bom, eu sou de mais longe, eu sou do Mato Grosso do Sul, eu sou de Jardim, nasci em Campo Grande. E, ao contrário da Liz, eu nunca soube o que eu quis fazer, nunca pensei em medicina, sempre fui da área de exatas. Pensava em engenharia, arquitetura, algo nessa área. E eu saí de casa para fazer 3º ano, porque Jardim é uma cidade muito pequena. E aí, fui morar com a minha irmã, morei na capital, estudei em 3º ano. Falei: e agora, o que eu faço? O primeiro e agora? E aí, eu falei: vou fazer cursinho e decidir o que eu vou querer prestar, né? Prestei um monte de vestibular, prestei direito, prestei arquitetura, prestei medicina, sem saber o que fazer. E aí, eu fui fazer cursinho em São José dos Campos. E aí, lá, eu conheci uma colega que também formou aqui. E o irmão dela também fazia aqui. Aí ela prestou no 1º ano meu de cursinho. E eu não sabia ainda se era medicina mesmo, tava decidindo. E aí eu fiquei muito próxima dela. E ela falou: cara, é muito legal aqui, vem conhecer a faculdade, eu tô gostando muito. Os professores são muito bons, a faculdade tem uma estrutura muito boa. E eu falei: quer saber? Eu vou dar uma ida lá, ver o que eu acho. E eu me encantei pelo mundo da medicina, achei o máximo, gostei demais. E aí, no meu 2º ano de cursinho, eu prestei a Unify e vim parar em São João. Que legal. Bom, eu sou obrigado a fazer uma pergunta para as duas que eu já fiz para eles ali, que já são formados. É o seguinte: quer mandar algum recado para o teu pai e para tua mãe? Nossa, meu Deus. Esse momento é seu. Eu sei, eu já passei por isso. A luta deles, a correria do dia a dia, não é fácil. Quer falar alguma coisa para eles em nome da tua turma, pro teu pai, pra tua mãe? Nossa, são tantas coisas, né? Mas, enfim, acho que o que eu falaria é que, como se diz, nós, inclusive tá no meu convite de formatura, que nós somos uma equipe perfeita, né? Eu acho que todo mundo fez a sua parte com mestria e foi isso que trouxe a gente nesse momento. E eu acho que acreditar, né, que os planos de Deus ele começa e ele tem um fim, né? Por mais que o meio seja turbulento, a gente sabe que a gente vai terminar. Então eu acho que é uma vitória nossa. Acho que eu falaria era isso. Como é que chama o pai e a mãe? Meu pai chama Everton e minha mãe chama Débora. Sr. Everton, tenho certeza que vocês fizeram uma assertiva enorme. Vocês vão entender isso daqui a um tempinho. Vocês vão lembrar dessa palavra. Vocês estão... Para receber, nós pegamos eles de volta. Estamos devolvendo agora no dia 6 de dezembro e pode ter certeza. Vai ser uma bela trajetória. Tenha certeza disso. E você, Yasmin, o que você quer falar pro teu pai? Se você queria pegar a gente de surpresa, você conseguiu. Que pena que eu sou muito emotiva. Mas fala, esse é o momento. Esse momento é único. Não tem outro igual. Porque a gente sabe da luta sozinha aqui,
distância enorme. Ela mandou o namorado dela pegar ela às 4 da manhã. Elas estão fazendo estágio Na rodoviária. comigo. Não é fácil. Eu sei que... E por isso que é importante, porque o teu pai e tua mãe estão lá apertados. Não é fácil. Eu já passei, porque eu formei 2 filhos. A gente sabe esse momento. E esse momento é para falar deles. Porque esse momento é grande, é grandioso. Não só vocês, todos que estão saindo, os que já saíram. Que é uma luta constante. E isso é o que faz a diferença, que te faz diferente. Fale para eles. É o reconhecimento. Acho que é agradecer, são os nossos pilares. Sem eles, nada seria possível. Não é uma vitória nossa, é minha, no caso, é nossa. Os meus pais, eles que me apoiam, meu suporte. E eu acho que nós somos feitos de pilares. E os meus pilares são os meus pais. Só tenho a agradecer. O nome deles? Minha mãe chama Zoila e meu pai chama Júlio. Zoila. Estou chamando não, simplesmente porque daqui a pouco nós estamos juntos nas festas da formatura, né? Olha, o apelido dela é a japonesa, né? Tudo certinho. E a mesma coisa que eu falei para a Lísia. Vocês acertaram. E foi um prazer estar com vocês aqui, como com a Camille também. Eu já estou desde o primeiro ano da faculdade aqui. E eu só tenho que agradecer o aprendizado que vocês deram para a gente. A Ângela, o Bigatão, também passaram por esse momento. E o que a gente tem que dizer para vocês é o seguinte: muito obrigado por deixar fazer parte da vida de vocês. E eu, o Valdir, o João, que a gente tem outros alunos já formados, já médicos. A emoção é a mesma, né, Valdir, quando eles se formam. E a gente vai em evento, é uma coisa enorme. Eu costumo dizer que que eu tenho uma cauda enorme, que vem aquela turma para tomar café e vem conversar com a gente. Então, eu quero dizer a vocês do prazer de ter recebido vocês hoje aqui nesse... Pode, doutor? Então, pode, doutor, chorar, pode, doutor, homenagear o pai e a mãe, pode, doutora Ângela está emocionada, porque ela também passou por isso, o João, o Bigatão. Eu tenho certeza que o Valdir também, porque tem uma trajetória enorme. O João também tem uma filha que está estudando medicina. E esse momento é único. E a gente trazer um podcast voltado para a área da saúde, voltado para debater sobre questões que nos interessam, para fortalecer aquilo que a gente pretende como professor, e vocês como futuros que vão substituir a gente, médicos, ter essa trajetória brilhante, poder fazer algo diferente pelo outro. Eu fico muito orgulhoso de ver ex-alunos aqui hoje, que estão aqui na tela, que eu não posso abraçá-los, e dizer o seguinte: muito obrigado por deixar fazer parte de vocês. E que possamos ainda ter um convívio enorme ajudando as pessoas. E fazer aquilo que o Valdir e o João, que são referências para mim também, naquilo que eles falam, fazer a medicina certa, fazer a coisa toda hora da maneira certa, não se deixar levar por modismos. Chega de TikTok, de Instagram, isso é para diversão, está se perdendo. Que os nossos governantes possam enxergar o valor que temos aqui com boas escolas médicas, não fazer o que está fazendo. Nós estamos perdendo o norte. Nós estamos deixando de valorizar o bom profissional para fazer o mais ou menos, para fazer de conta que está fazendo. É isso que me preocupa. Medicina não é isso. Medicina é coisa da alma, do comprometimento. A emoção que vocês têm quando falam dos seus pais tem um projeto de provocar vocês. É porque eles também fazem parte desse momento. Porque sem eles vocês não estariam aqui. Sim. E para todos nós, e os que já formaram também. É uma trajetória que não acaba, ela não para. Então, esse momento deste programa, o que eu vou fazer já está respondido. É seguir o caminho que você foi chamado. Você também, Camille, daqui a um tempo. Depois desse momento de emoção grande, eu confesso a vocês que eu fiquei muito sensibilizado. O depoimento de vocês duas realmente mexeu com todos aqui. Eu acho que com todos que estão acompanhando o canal. Eu quero deixar agora, nesse momento, para a gente encerrar. E vou deixar vocês duas por último. E, por respeito, Dr. Valdir, suas impressões, seu encerramento do programa. Quero agradecer demais a sua presença, Valdir. Você sempre é uma referência para a gente, é um amigo a todo instante, sempre preocupado com essa questão da formação médica. Eu agradeço muito a sua participação.
Muito obrigado pelo convite, pela participação. Parabéns, o Bigatão, parabéns a Bernardino, pela carreira deles. Parabenizo bastante mesmo. Sou, assim, entusiasta de organizar o curso, de responder sempre aos grupos de WhatsApp dos alunos. Eu gosto dessa vida acadêmica, né? Dessa vida de estar. Fui professor da Unicamp também durante 7 anos, esqueci de falar, da patologia clínica, né? Mas, enfim, e vou dar uma sugestão para os formandos que estão aí. A festa é deles, a festa é entre eles. A maior parte da formatura, eles ficam entre eles, entre os alunos, porque é a última vez que eles vão estar convivendo todos juntos, né? Que é na formatura. E os pais participam, sem dúvida nenhuma, mas eu quero sugerir, convide-o para entrar os pais quando você receber sua carteira de CRM. Esse momento é mágico. Vocês não sabem quanto que é receber a carteira do CRM. Porque só vai estar você lá e eles. Não tem mais ninguém, a não ser um ou outro que está com você, que se formou, mas é você e eles ali, seu namorado, seu marido, sua esposa. Leve a família, saiam para jantar depois, que eu não dou nada na entrega do CRM, só te dou uma carteirinha, até logo, obrigado. Mas convide-os. Isso é a oportunidade que eles têm de ver você recebendo a tua carta de alforria, chega de papai e mamãe e trabalhar, né? É a oportunidade que eles têm de engrandecimento, de você ter sido se formado médico, é isso que eu acho. A formatura é de vocês vão bagunçar, vão fazer de tudo na formatura. É entre vocês formandos, mas a carteira do CRM reserva. Aonde você receber no seu estado, se for São Paulo, se for Mato Grosso, se for Minas Gerais, aonde você pedir a sua inscrição do CRM, vá na cerimônia e leve os seus pais. Tá certo? É a minha sugestão. Sua família. Isso é muito importante para eles, tá bom? Muito obrigado, agradeço de novo a participação, estou à disposição. Vamos trabalhar, gente. João Beca. Então, eu primeiro quero dar parabéns às meninas aí, representando toda a turma aí de formandos, parabéns aos novos médicos do país também, e que, se eu puder dar uma mensagem de conselho, é sempre estude, como a Ângela falou, trabalhando em coisas diversas. Eu também já trabalhei em pronto-socorro, ambulância, evento, sertanejo, e fiz um monte de coisa que, assim, até Deus duvida dentro da medicina, e tudo foi aprendizado. Mas sempre estudem, pós-graduação, residência, estudo. O João tem uma banda, viu, gente? Tem até banda. O violão, tem até banda, com a minha filha e minha esposa, é uma banda familiar. Mas sempre estudem, que isso é muito bom para o corpo, para a alma, principalmente. E isso aí, que o estudo é infinito. E a gente só cresce com isso. E para encerrar, se eu puder fazer um pequeno merchan aí, a gente falou de pós-graduação aí de medicina do trabalho, outra pós-graduação de perícia médica, que eu, Valdir, o Bíscaro, nós somos professores, né, e o Valdir, nosso chefe maior, e eu compartilho coordenação com ele. Quem se interessar, entra no site poliscursos.com.br, e aí você vai falar com as meninas, vai ver como que é o programa. Mas o objetivo, assim, o diferencial maior do nosso curso é a disponibilidade. A gente sempre está disponível, ou nos grupos de WhatsApp, ou no WhatsApp particular, por e-mail, e sempre tentando ajudar nossos alunos aí dentro do país. Muito obrigado aí, um abraço a todos. Dr. João Bigatão. Deixo o agradecimento também, foi muito proveitoso, é sempre bom discutir e ouvir ideias, né? A gente sempre acaba agregando algo novo na nossa vida. E a mensagem também para quem está formando é exatamente essa, né? Inicia o trabalho, é óbvio que ao decorrer da faculdade tem alguma coisa que te atrai, mas na hora que você começa a trabalhar, que você é o profissional e o responsável por aquele plantão que assumiu, às vezes muda
ideia, sua personalidade em relação àquela área, né? Então, o conhecimento tem que ser atualizado diariamente, ainda mais hoje em dia que tudo muda muito rápido. Obrigado, João. Ângela Bernardino. Obrigada pelo convite de novo, e o recado que eu tenho para dizer acho que o mesmo de todos, é sempre continuar estudando, porque você nunca vai fazer o diagnóstico daquilo que você não conhece, você nunca vai acertar um tratamento se você não conhecer o melhor tratamento para aquilo. Então, está sempre se atualizando, não importa a área que você siga, ou até mesmo se inicialmente você optar só por trabalhar na emergência ou trabalhar num posto de saúde, vai precisar continuar sempre estudando. Tem sempre guidelines novos sobre hipertensão, por exemplo. Tem sempre uma medicação nova para aquele tipo de tratamento, ou até mesmo algum protocolo novo para uma coisa que você já está enraizado desde o primeiro ano de faculdade. Então, essa atualização constante é sempre muito proveitosa. Obrigado, Ângela. Camille, suas palavras finais. Eu queria muito te agradecer, Bíscaro, tanto por a gente estar aqui, né, representando a faculdade inteira, mas como professor também. Uma vez uma professora querida me disse que durante a nossa trajetória a gente vai encontrar professores que nos inspiram e professores que não nos inspiram. E com base nisso a gente vai se espelhar e formar o nosso profissionalismo, como todos aqui, né, ótimos médicos, e isso vai fazer com que a gente seja uma boa pessoa, um bom profissional, uma boa médica, e você é um desses professores. Nossa, Camila, obrigado, viu? Bom, formandas, representando a turma 6, ele sempre me homenageia, eu acho que é para ficar chorando aqui comigo. Eu quero agradecer a vocês, agradecer todo o conjunto da faculdade, né? A gente está aí desde 2014, a Ângela, o João sabe disso. Foi uma trajetória grande para esses 10 anos, estão fazendo 10 anos de medicina, né? Vocês são a turma que vão formar 10 anos, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11. E a gente fica muito feliz de poder dar esse respaldo, de poder ajudá-los, né? E eu quero agradecer muito a presença de vocês, representando a turma. Eu acho que essa homenagem tem que ser feita, ainda mais nesses 10 anos da medicina, né? A T1 não teve formatura praticamente, né, gente? Por causa que eles foram a turma da pandemia. Foi um momento que ninguém vivenciou, mas parece que esqueceu, né? Parece que ninguém lembra mais da pandemia. Uma coisa louca isso. Impressionante. Mas, enfim, eu registro aqui minha homenagem a vocês. Eu estou guardando o discurso para o dia da festa, né? Já dá para perceber o que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, foi muito bom recebê-los. Desejo a vocês, em nome da toda a T6, dos professores, de toda a comunidade acadêmica da medicina, né? Professores, até do funcionário. Sem eles a gente não funciona. Agradecer muito a confiança que seus pais, vocês depositaram na gente. Temos muito a fazer, estamos buscando isso. Que vocês possam nos ajudar a construir ainda mais uma faculdade, uma escola de médicos numa cidade do interior e que tem esse respaldo de ex-alunos que estão fazendo a diferença e que vocês possam retomar e nos substituir. Eu quero agradecer muito essa confiança e deixar esse recado a vocês. E para você, público, mais um Pode Doutor que está se encerrando, e até o próximo. Se inscreva, faça lá o sininho, a mãozinha e o positivo. Muito obrigado, e agradecendo ainda novamente a Aldeia Criativa e a Policurso por dar essa oportunidade de vocês conhecerem a nossa comunidade. Até a próxima. Obrigado.